aquele que não vê, mas crê. Eu creio que você está aí me vendo, então eu sou bem-aventurado. Eu não te vejo daqui, mas eu creio que você está me vendo. A paz do Senhor, Deus te abençoe nesta noite, que nós possamos cultuar o Senhor de todo o nosso coração, que você sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está e aqui também, nesse local, que o Espírito do Senhor venha sobre nós e nos dê graça, misericórdia, bênção, que nós possamos estar refletindo o amor do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos agora e ore comigo. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, pela vida, por estarmos aqui, por podermos ouvir a palavra do Senhor. Feche os teus olhos onde você está e ore comigo. Pai amado, querido, nesse momento nós vamos, Senhor, te louvar, te cultuar, te bendizer. Nós precisamos da tua presença. Sem a tua presença, Senhor, nós não somos nada. Acalma o nosso coração, Senhor. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada, um tempo de regozijo na tua presença. Que o teu Espírito visite agora, Senhor, as nossas vidas. Penetre no mais profundo do nosso ser, Deus. E que teu Espírito se manifeste em cada casa, em cada lar, em cada pessoa que está vendo, que está ouvindo agora, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, as famílias, as vidas, as pessoas, os lares. Nos visite, Senhor, com a tua unção, com o teu poder. Nós necessitamos do Senhor, Deus, o tempo todo. A nossa vida sem a tua presença não é nada. Nós precisamos da tua misericórdia e graça. Ouça, Deus, as nossas orações. Nesse tempo de aflições, de crises, que o Senhor possa vir, Deus, falar conosco, direcionar, nos proteger, nos livrar, nos guardar, em nome de Jesus. Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, reunido, Senhor, nas casas, nos lares, reunido, Senhor, em vários lugares. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor abençoe a nossa nação, nosso presidente, todos os líderes de governo. Pai, em nome de Jesus, trabalhe na nossa nação, Senhor, para que seja uma bênção, uma nação segundo o teu coração, um lugar de paz, um lugar, Deus, onde nós vamos levar o avivamento para o mundo. Trabalhe, Senhor, na nossa nação, em nome de Jesus. E abençoe todos aqueles que ocupam cargos de liderança, de governo, em nome de Jesus, e venha com a tua graça e misericórdia, Senhor, e abençoe. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja, pelo nosso povo, todos os pastores, todas as famílias. Nós abençoamos cada um agora e pedimos que o Senhor nos dê a mente de Cristo, que agora nossa mente seja totalmente voltada para o Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Deus, e nos dando sabedoria. Eu peço que o Senhor me use, Deus, em nome de Jesus, que a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, primeiramente, passe agora para os meus irmãos, meus queridos, nossos queridos, Senhor, que eles possam ouvir agora, compreender e, Senhor, viver a tua palavra. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, nosso amado Senhor. Amém, Jesus. E amém. Amém, amados? Que os anjos do Senhor acampem na tua casa e que você tenha uma visitação poderosa do Espírito Santo e dos anjos do Senhor, em nome de Jesus. Quero agora falar um pouquinho daquilo que nós temos falado sempre. Nós estamos numa época que a gente olha e fala, é crise, é crise. É crise que está acontecendo. E nós, às vezes, ficamos preocupados com a crise. Mas eu já quero te dar uma dica muito importante. Nesse tempo de crise, nós devemos sempre profetizar. E eu vou poder falar um pouquinho sobre a respeito da crise
quantas vezes você disse assim, coronavírus? Para cada vez que você falou coronavírus, eu quero que você fale o seguinte, coroa, vive. Não fala coronavírus, fala coroa, vive. Por quê? Porque você está profetizando para os coroa. Nós, os mais velhinhos, nós que estamos na fase que precisamos da tua oração, diga isso, coroa, vive. A Bíblia diz para nós profetizarmos vida e não morte. Então fale isso que vai ser muito bom. Amém, amados? Que bom. Então, ore pelos teus avós, pelos pais, pelos teus tios, pelos nossos pastores aqui, todos numa idade que já estão mais de 60. Ore por todos aqueles que você sabe que precisa. Amém? Eu quero começar falando dessa crise que nós estamos, e o pastor Leonardo falou dos 4 maus juízos de Deus. Em Ezequiel 14, 21, fala dos 4 maus juízos: a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Esses 4 maus juízos que Deus colocou ali na Bíblia, nós vemos que na Bíblia toda tem muitos exemplos. Por exemplo, se você falar de espada, você lembra de Davi, que com a espada matou Golias, de tantos reis que guerrearam e lutaram com espadas. Então você vê que na Bíblia fala muito espada, e aqueles que morreram por espada, aqueles que foram inimigos e que morreram. Então nós vemos juízo em diversas cidades, em diversas nações com a espada. Também vimos com a fome. Você viu que a fome, por exemplo, José no Egito teve 7 anos de fome, e José, como governador, trabalhou ali naquele local para que não morressem de fome, inclusive a sua família. Mas teve a fome, se você ler 2 Reis, você vai ver uma fome em Samaria, onde 2 mães, elas comem o próprio filho. Aí, depois, quando vai comer o filho da outra, ela não quer mais. Então houve um transtorno. Agora pensa bem numa fome extrema, comer um filho, muito triste, muito, muito triste. A gente não consegue nem entender. Agora vamos pensar na besta fera. Bestas feras são animais peçonhentos, escorpiões, serpentes, animais selvagens, tantos que também na Bíblia tem exemplos de bestas feras que atacaram também, e foi juízo de Deus. E o último que eu vou falar é a peste. E a peste, você vê, tem peste que vem, e na e ele tem a vitória. Ele passou pela crise, ele passou pela peste, e aí ele recebe uma grande vitória. E nós vamos ver que Jó, ele tem ali um tempo de reflexão com Deus, e ele fala: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade, vejo com os meus próprios olhos. Ele entende quem é Deus. Então essa enfermidade levou Jó para conhecer mais perto de Deus. E ele fala ainda uma frase muito, muito rica, que ele fala assim: nenhum dos teus planos são frustrados. Então eu quero te dizer que nenhum plano do Senhor é frustrado. Deus está no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle. Deus permite as coisas.
existe um juízo de Deus, porque Deus é justo. Então nós vimos nas pregações passadas que está havendo um juízo. Nós vimos coisas erradas que a nossa nação está fazendo, as nações estão fazendo, coisas que entristecem a Deus, e Deus tem que vir com justiça, porque Ele é justo, com juízo, e isso é bíblico, e nós estamos passando por isso. Nós não sabemos o que Deus, até onde Deus vai nos colocar nesta situação. Nós cremos que o tempo todo nós estamos protegidos por Ele. Nós somos abençoados e nós temos a boa mão dEle, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, estando conosco o tempo todo, porque Deus traz o livramento para os seus filhos são protegidos. Glória a Deus por isso, porque somos protegidos do Senhor. Agora, eu quero te falar de um pouquinho sobre Ezequias também, um rei que também passou por uma enfermidade. O rei Ezequias passou por uma enfermidade e o profeta Isaías chegou e falou: arruma a tua casa, porque você vai morrer. E ele virou para a parede, chorou, clamou, e Deus falou para o profeta: volta lá, fala para ele que vou dar mais 15 anos. Então você vê que a oração funciona. O clamor de Ezequias, ele colocou-se diante do Senhor e Deus deu mais um tempo de vida para ele. A nossa oração é muito importante na crise. Pense nisso e vai deixando o teu coração crescer no entendimento da palavra e daquilo que Deus quer falar com você. Mas agora eu quero falar de uma crise que ocorreu na vida de José. José, lá que você conhece, que foi o governador do Egito, mas antes dele ser governador do Egito, ele tinha cerca de 17 anos. E morando junto com a sua família, o pai tinha 12 filhos. Mas José era preferido, porque ele era um filho da velhice. E Jacó amava muito José. E por causa desse amor, ele deu uma túnica especial, bonita para ele, toda chique, uma túnica talar. E os irmãos começaram a ficar com inveja dele, com raiva dele. Então começou uma crise familiar. Essa é uma crise também que existe às vezes. E às vezes tem gente que está passando por uma crise familiar tão grande que a crise que nós estamos passando hoje, desse vírus, não é nada perto daquilo que a pessoa está passando. Ela nem está ligando para o problema do vírus, se a crise familiar dela está maior do que ela pode suportar, do que ela está aguentando. Então ela está com os olhos postos na crise familiar. Então José estava com esse problema. Ali os irmãos começaram a ter inveja dele. E José teve um sonho. Nesse sonho ele ainda via o feixe dele bem maior do que os dos irmãos. E ele via 11 feixes dobrando para ele e contou para os irmãos. Também viu o sol e a lua, 11 estrelas também se curvando por ele. E até os pais e os irmãos estariam se curvando também. E aí os irmãos ficaram com mais inveja ainda, ficaram pior ainda. Tanto é que começaram a pensar em matar José. Olha como que a inveja, um problema familiar, pode gerar muitos problemas, maiores do que a gente pensa. Então, nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida, para que não haja esses problemas familiares que são gravíssimos. Problemas de inveja, de ódio, de desamor, de frieza. É tão bom você ter uma família abençoada, uma família cheia de amor. Ore por isso, ore para que Deus te dê uma família cheia da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. E aí, vamos continuar a história de José? Então, José vai até o encontro dos irmãos, a pedido do pai, e os irmãos estão trabalhando. E José vai até onde o trabalho deles está. Quando os irmãos veem ele de longe, com a túnica ainda, olha bem e pensa: vamos conspirar contra ele, vamos matar.
Aí um deles falou, não vou matar não, vamos jogar na cisterna. Jogaram ele na cisterna. E ali pegaram a túnica dele, ainda passaram sangue de bode para levar para o pai para falar que ele estava morto. Mas de repente eles olham, tem uma caravana de ismaelitas. E nessa caravana, eles estavam indo para o Egito. Então um deles falou, vamos vender ele. Venderam por 20 ciclos. Você imagina a crise pior que esse José teve de rejeição, de humilhação perante os irmãos que despiram ele, tiraram a túnica dele. E esse José foi vendido e foi para o Egito. Agora, lá no Egito, mais uma humilhação. Ele ficou como criado de Potifar, que era um guarda de Faraó, do comandante dele. E ele ficou ali como um criado, fazendo um serviço doméstico, sendo que um menino de 17 anos, que a Bíblia fala que ele era inteligente, formoso, belo, e você vê ele ali passando uma humilhação como criado. Aí vem uma humilhação, vem uma outra crise nele, difícil, porque ele estava trabalhando agora, estava prosperando a casa onde ele estava. E aí veio uma crise difícil. A mulher de Potifar resolveu querer deitar-se com José. Veio a tentação. Aí é a crise da tentação. Não é fácil passar pela tentação. Existem muitas tentações no mundo. Existe essa, da sexualidade, do adultério, da prostituição, que a mulher de Potifar queria, mas também existe roubo de dinheiro, corrupção. Existem outras tentações, são crises na vida da gente, e são provações mesmo, que a gente passa para poder mostrar o nosso caráter, para poder mostrar como somos, para poder mostrar aquilo que somos. Então, José passou por essa crise da tentação. Mas, olha só, a formação dele era tão boa, tão especial, um homem de Deus realmente. Deus tinha um plano maravilhoso na vida dele. Então ele não quis, ele recusou essa mulher e saiu correndo. Ao sair correndo, isso daí a Bíblia fala que não foi um dia só, foram vários que a mulher foi tentando ele. E teve um dia que ela estava sozinha na casa e foi esse dia que ela tentou segurá-lo e no fim as vestes dele ficaram nas mãos dela. E ela fez o jogo sujo, chamou os guardas e disse que ele é que queria deitar-se com ela. Aí você vê mais uma crise da difamação. E ele, que agora estava bem na casa de Potifar, tinha prosperado, já era mordomo, cuidava de tudo que tinha lá, era bem quisto ali, inclusive pelo seu patrão. Agora ele recebeu uma difamação, uma crise. E aí, o que acontece com ele? Potifar mandou para a prisão e ele vai para a prisão. Aí vem a crise da injustiça. Você imagina um moço desse pensando assim, pai, meus irmãos me venderam, me maltrataram, saí da minha terra, estou aqui, sou tentado, não caí em tentação, e agora essa injustiça me prendem. É muito injusto. Isso daí foram anos da vida de José, que parece assim, que o tempo melhor da vida dele para estudar, para aprender, para fazer coisas importantes, que era dos 17 anos, 19, 20 e tantos, moço, na fase melhor da juventude, ele passando por essas injustiças, por esses problemas, por essas difamações. Aí, ele é tão bom, é um homem tão bom, é um homem de Deus mesmo, que ele começa a cuidar dos presos. Por quê? Pelos seus méritos. Porque ele era disposto, ele fazia aquilo que precisava e aquilo que não precisava. Uma pessoa que recebe alguma coisa para fazer no local onde está, sempre mais e vai tendo mais, é porque é bom. Você sempre oferece
coisas para fazer para uma pessoa que já está fazendo, que já faz bem feito, que é responsável, que não reclama. Então, o que aconteceu? Ele começou a cuidar dos presos. E ali, ele fez prosperar também aquele local, embora estivesse na cadeia, na prisão. Mas chegou um dia que o copeiro de Faraó e o padeiro estavam lá e os dois tiveram sonhos diferentes. E eles relataram o sonho, estavam muito tristes. José, agora olha como que é o negócio. Eles estavam de semblante tristes. E José chega e pergunta: o que aconteceu? Olha a preocupação dele com as vidas, com as pessoas. Chegou até neles e sentiu que eles não estavam bem. Aí o copeiro contou o sonho dele. E José interpretou. E ele falou: olha, você vai sair daqui 3 dias e vai retornar ao seu trabalho com o faraó de copeiro. E você vai continuar. E o padeiro teve outro sonho e ele falou: ó, o teu sonho é que você vai ser morto, é que você, em 3 dias, não vai dar certo a tua vida, esse sonho não é bom. E aconteceu realmente isso daí. Mas José, sabendo que ele estava ali, que o copeiro ia encontrar com o faraó, ele pediu para o copeiro: ó, e quando você encontrar com o faraó, lembra de mim. Lembra de mim aqui. Agora eu te falo, será que o copeiro lembrou? Não. Então, mais uma crise de ingratidão. Passaram-se 2 anos para que o copeiro fosse lembrar que José teve um sonho. Mas por que o copeiro lembrou? Porque Faraó teve o sonho. E ele queria saber, e ninguém conseguia decifrar o sonho dele, interpretar. E aí o copeiro lembrou e contou para o faraó, e o faraó mandou chamar o José. Agora, José já tinha 30 anos quando aconteceu isso. Pensa bem, de 17 anos a 30 são 13 anos de crises difíceis em sua vida. Aí quando o faraó chama e ele conta o sonho dele, as 7 vacas magras e feias, as 7 vacas gordas e bonitas, as 7 espigas feias, esmirradas, as 7 espigas cheias e bonitas. Aí José ainda fala: ó, Deus é que vai me mostrar, me interpretar. Ainda ele não põe ele como o principal. Ele mostra que Deus é que faz. E aí ele interpreta o sonho de Faraó. E mostra que seriam 7 anos de abundância, de fartura, mas haveriam 7 anos de fome. E aí acontece a vitória de José. José passa a ser então uma autoridade do governo. O rei o coloca como uma posição de governador, coloca nele roupas de linho, dá o cetro para ele, coloca um colar de ouro, o anelzinho com o sinete do rei, e ele passa a ter uma autoridade e ainda uma sabedoria divina muito grande, porque ele fala ao rei coisas tremendas. Ele mostra que deveria guardar 1/5 daquilo que foi produzido nos 7 anos de abundância, para depois ter nos anos de carência, nos anos de fome. E aí ocorreu a vitória de José como governador. E aí você tem toda uma história. Isso está em Gênesis, do capítulo 35 até o capítulo 41, essa história que eu contei aqui resumidamente. Mas depois você vê que José casou, teve 2 filhos, e no final de contas tem uma história linda que os irmãos vêm buscar comida porque estão passando fome, e aí ele tem agora um encontro com os irmãos, ele perdoa os irmãos, ele mostra que para esse fim é que Deus tirou ele de lá e levou para o Egito. Então ele não fica com raiva dos irmãos, ele ainda vê que na crise Deus tinha um propósito. Na crise Deus
sempre tem um propósito. Nenhum trabalho de Deus é em vão, nada é em vão. O Senhor é fiel em todo o seu tempo. O Senhor tem compromisso com seus filhos. O Senhor é um Deus que abençoa, é um Deus que nos guarda, é um Deus que está conosco o tempo todo. E Deus tem um plano. Se fala que nenhum plano de Deus é frustrado e que todos os planos de Deus vão ser concretizados, nós podemos crer nesse Deus verdadeiro, poderoso, nós podemos nos entregar a Ele. Mas eu quero dizer para vocês que outras crises virão. Infelizmente, não é só esse vírus. Infelizmente, está no plano. Ou felizmente, tudo é plano, tudo é propósito, tem um caminhar. Se você ler Mateus 24, capítulo 6, ali fala que haverá guerras, haverá fome, nação contra nação. Se você ler Tiago 1,12, fala assim, que nós devemos suportar as provações para termos depois a coroa da vida. Provações vêm, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós passaremos por tribulações, sim, no mundo tereis aflições, diz Jesus, mas tende bom ânimo. Aí que está a importância de animar, ter um ânimo especial, para que a gente possa suportar as tribulações, as crises, aquilo que nós estamos passando e ainda provavelmente passaremos. E dentro dessas crises que José teve, que talvez você possa ter também, todas elas, de ingratidão, injustiça, então, você tem que ser aquele José, firmado na rocha, aquele que crê e mesmo em crise, ele é o bom, ele é aquele que faz tudo bem feito, aquele que faz o melhor e aquele que vai chegar lá a ser o governador. Então, eu quero que você pense nisso. Agora, vamos pensar no resultado da crise. Qual é o resultado dessa crise para mim e para você? No culto retrasado, eu falei sobre o diamante. O diamante passa por uma crise para ser formado muito grande. De átomo de carbono, o átomo de carbono passa por uma crise terrível, né? Uma pressão muito alta, calor intenso, mas ele se transforma em diamante. Uma dureza extraordinária, maior dureza das substâncias que existem, uma beleza maravilhosa, mas ele suportou crise para ser formado. Existe também uma palmeira, que a gente sempre mostra, uma palmeira bonita, lá no alto da montanha, e uma palmeira bem aqui pertinho de um rio. Quando tem um vento muito forte, perto do rio, às vezes cai. Como nós vimos tantas que caíram lá perto do lago, né, esses dias da chuva, ontem a chuva, raízes fracas, porque a água está ali pertinho, a raiz é pequenininha. Agora aquela que está lá no monte, ela tem que criar uma raiz tão forte, tão comprida, grande, para chegar lá onde tem água, lá onde tem um pouquinho de água, às vezes, debaixo ali da terra, num lençol freático, ela tem que chegar até lá. Com isso, as raízes dela são fortalecidas, ela fica forte, ela fica firme, ela fica estável, porque as raízes dela vão para todos os lados, aprofundam, e ela é forte, é uma palmeira forte. Então, o resultado das crises é você ser forte, é você ser resistente, é você passar com a cabeça erguida, é você passar sempre animado, com o ânimo do Senhor. O outro item do resultado da crise é você buscar as prioridades na tua vida. Às vezes você não está com as prioridades certas, você está com prioridades erradas. Você está buscando coisas que para você hoje são muito importantes, mas talvez sejam supérfluas. Não é o mais importante para você.
Então, busque as prioridades na tua vida. Outro resultado é você refletir os valores da tua vida. Quais são os valores? No que você dá valor? Em quem que você valoriza? Você tem valorizado a tua família? Você tem valorizado onde você está? Você tem valorizado o quê? Quais são os valores que você tem? Outro resultado para você e para todos nós é que na crise isso nos traz unidade. Todos nós estamos passando pelo mesmo problema. Então nós temos que ter compaixão um do outro. Um está passando por uma necessidade, um está lá, às vezes tem um, como nós vimos, um estava internado, nós estamos orando por eles, todos voltados para as orações. Nós estamos em unidade orando pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que têm que trabalhar, muitos podem ficar em casa protegidos, mas tem muitos que não têm como. Tem que trabalhar, tem que ter comida na mesa, tem que ter remédio na farmácia, tem que ter um médico para cuidar daquele que está doente, o enfermeiro ali. Quantas pessoas têm que estar trabalhando? Então isso traz unidade. Isso a gente vai começar a buscar e ver que Deus está nos mostrando que nós não somos diferentes dos outros. Nós não somos maiores que os outros. Nós viemos para servir, como Jesus, para servir as pessoas. Então nós estamos vendo muita gente servindo agora, servindo, e nós temos que estar em oração por eles, pedindo a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia, a proteção mesmo. E não só isso, às vezes nós temos que tirar dinheiro do bolso e entregar para pessoas que precisam. Tem gente que não pode trabalhar, precisa de comida, precisa de cesta básica. Nós precisamos ter empatia, compaixão, amor pelas vidas. Como igreja, nós aprendemos isso do Senhor. Isso nós aprendemos, que é o amor que faz a diferença entre nós, os filhos de Deus. Então eu gostaria que agora você repensasse a sua vida, como um item importante. Repense a sua vida. Vamos pensar um pouquinho no teu físico. Como que está o teu físico hoje? Aquilo, como você estava, tem uma frase que eu ouvi essa semana, muito interessante. Fala assim: a maneira que você está na sua vida, quando a crise chegou, vai determinar como você vai enfrentá-la. Então, a maneira como você estava com a sua vida, ou está com a sua vida, a maneira que você veio vivendo até aqui, vai determinar como você vai enfrentar essa crise. Então, vamos pensar no teu físico. Você está com uma boa imunidade? Você se alimenta bem? Você dorme bem? Faz exercícios? Você tem os seus exames periódicos médicos em dia? Você tem dado vacina nos seus filhos? Você tem cuidado da sua família? Como está a sua imunidade física? Você repensa isso. Agora é tempo de repensar a sua vida. Você vai passar por essa crise? Volte a pensar que a tua vida é importante, teu físico é importante. Vamos pensar na tua vida espiritual. Repense a sua vida espiritual. Você está com Jesus no seu coração? Você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você entregou a sua vida a Ele? Você entregou de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento? Ou entregou só um pouquinho e pegou o resto? Você se batizou numa ordenança do Senhor? Você lê a Bíblia, tem os mandamentos do Senhor para poder obedecer? Como está a sua vida espiritual? Então, Jesus poderia
voltar hoje e levar a sua igreja, você iria? Você está pronto? Você está pronto para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas? Então a vida espiritual, repense nela. Se você está realmente tendo uma vida com Deus ou está longe de Deus. Quanto tempo você gasta com o seu Deus? Quanto tempo você gasta com Ele? O tempo é o maior índice daquilo que é prioridade na nossa vida. Onde você gasta mais o teu tempo, aí está o teu Senhor. Então pensa, quem é o teu Senhor na sua vida? Então, repense isso. Mas repense na vida emocional também. Como que está seu emocional? Você é confiante? Você confia? Ou você é muito medroso? Você tem desenvolvido os frutos da carne ou os frutos do Espírito? Então, se você tem inveja, ódio, dissensão, se você está num tempo difícil da tua vida, onde tem brigas, desavenças, ciúmes, você está com frutos da carne. Agora, se você estiver buscando os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, aí você vai desenvolver esses frutos para poder ter a tua vida emocional estabilizada, porque esses frutos vão te dar um relacionamento bom com as pessoas, com a família, e você vai ter uma vida equilibrada emocional. Vamos repensar a sua vida agora na questão familiar. Como está a sua família? Estão todos juntos? A tua família tem problemas? Todas têm. Mas esses problemas têm que ser resolvidos à luz da Bíblia. Busque as soluções para a tua família. Pense nela para você ter mais amor, para você viver mais em paz com a tua família. A família é a nossa igreja principal ali. Nós somos a igreja de Cristo, mas nós vivemos ali na família. Ali é uma igreja. Nossa família na fé, temos o templo, a igreja, nossa Yamir, nosso ministério. Nós temos o nosso templo, nós temos aqui os irmãos da fé, uma família. Pense na tua família e busque soluções para que você tenha uma vida muito melhor familiar. Repense agora, ou na outra questão, no seu trabalho. Como está teu trabalho, a vida com as pessoas, teu relacionamento com os colegas? Pense ali em como você vive, como que você é útil, o que você faz, o que não faz. Qual é o testemunho de vida que você dá? Você leva Jesus para o teu trabalho? Ou você deixa ele na igreja? Você leva a palavra, porque não é só a palavra que você fala, é o seu testemunho, porque o seu testemunho fala mais alto do que aquilo que você fala na tua boca. Então, leve a palavra para o seu trabalho, vê como está, repense a sua vida no trabalho onde você está. Outro requisito, repense sua vida no teu ministério. Deus não te fez para você ficar sem fazer a obra dele. Ele quer que todos os filhos façam a obra dele. Então repense o seu chamado. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? O que Deus já prometeu para você e já pediu para você fazer que você não fez ainda? Comece a pensar rapidinho em fazer aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus já te deu em profecia, em sonhos, em palavras, em convicção interna. Deus te mostrou em vários locais, em vários lugares, o que você está fazendo com o seu ministério. Não vai procrastinar, deixar para amanhã, deixar para quando? Comece a fazer discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Comece a batalhar, a fazer com que essas pessoas conheçam o Senhor. Olha, esse momento de crise é um momento que o pessoal está com o coração aberto para receber Jesus. Aproveite, fale no seu trabalho,
Entregue Bíblias. Fale no Face, no YouTube, pela mídia, pelas redes sociais. Pregue. É aquilo lá que a Bíblia fala. Insta. É regra sobre regra, preceito sobre preceito. Fala lá na palavra lá para você inculcar no teu filho. Inculca, agora você está em casa. Você é o sacerdote da sua casa. Você pai, você mãe, sacerdote. Use esse tempo para colocar Jesus no coração dos teus filhos. Ali eles vão ficar felizes de saber que tem um Deus que cuida. Mostra isso. Ore pela tua família, ore por eles. Leve-os a aceitar Jesus de todo o coração. Dê experiências a Ele. Quem sabe eles serão batizados no Espírito Santo, falarão em línguas, terão visões, porque as crianças, acontece isso com elas. Elas têm uma pureza tão grande que elas têm experiências tremendas com o Senhor. Use esse tempo maravilhoso. Repense a sua vida. E agora vamos ver o que nós vamos fazer com tudo isso. Tem muita coisa para fazer agora. Primeiro, não fique alheio. Olhe tudo, veja tudo. Tem muita coisa para ler? Tem. Saiba o que está acontecendo. Saiba o que está acontecendo de uma maneira geral. O que acontece na saúde, na política, o que acontece nos transportes, na vida da cidade, na vida da nação, no mundo. Se informe. Seja uma pessoa informada. Não uma pessoa olha, tem gente que fica dentro de casa, eu conheço, deitado de medo do vírus, de medo de saber alguma coisa. Fica apavorado, com angústia, com tristeza. Informe, mas confie. Confie que Deus está sempre no comando e no controle, em nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai confiar em nome de Jesus. Amém? O que fazer? Coloque a tua vida em ordem. Aquilo que eu falei tudo lá. Vamos repensar a vida? Coloque tudo em ordem. É o momento. Então, isso é para fazer. Vamos repensar todos aqueles itens e colocar tudo em ordem, porque Deus está dando uma oportunidade para fazermos isso. Então, creia nisso. Terceiro, o que fazer? Seja mais sociável, seja mais amigável, seja uma pessoa que converse, que participa, que converse com a família, com os amigos, com todos. Quando você tem um ambiente bom social, você pode fazer mais coisas, porque você está ali no meio da sociedade, fazendo, é um que está movendo. E a Bíblia diz que somos luz. E se somos luz, nós estamos ali para iluminar tudo. Então, ilumine o local onde você está. Seja luz, floresça aonde você está plantado. É essa a palavra. O que fazer? Busque mais a Deus, mas busque de todo o teu coração a presença de Deus. Olha, eu vou falar para você que Deus me colocou numa reconstrução desde 1º de janeiro de 2020. A igreja sabe disso, que eu estou recuada em reconstrução. Deus me colocou isso. A pastora Juliana ainda me ligou e falou assim, engraçado, a senhora ficou em casa antes da crise por determinação de Deus. Eu falei, realmente. Eu fiquei porque Deus me colocou para reconstruir valores, coisas que Ele tem me falado. E como eu estou nesse tempo, eu estou tendo experiências com Deus tremendas, porque Deus tem me falado de uma forma especial, diferente. Tem me dado experiências que eu estou feliz de saber que Ele está pronto para nos direcionar em todos os sentidos, de todas as maneiras.
Deus quer falar com você. Deus quer dirigir os teus passos, a tua vida. Deus quer dirigir a tua família, os teus negócios. Deus quer falar com você. Busque mais a Ele. Amém? O que fazer? Ore mais. Ora é falar com Deus. Você ora, você está buscando a Deus, você pede, você fala, a Bíblia fala, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, vamos orar. E eu quero te dizer que a gente ora e pede e a gente intercede. E quando a gente intercede, lembra de Jó? Quando Jó intercedeu pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus curou Jó e, além de ter curado Jó, entregou a ele o dobro de tudo que ele tinha. Olha a bênção que é interceder. Por isso que você deve interceder pelas pessoas. Você deve orar, buscar e interceder pelas pessoas para que a bênção venha na tua vida também. Vai ser muito, muito bom. O que fazer? Perdoe mais. Perdoe mais. Não foram todas aquelas crises que José teve? E José não chegou no final, não perdoou os irmãos? O perdão não é por vontade, é por obediência. Perdoa. Perdoa as pessoas, perdoa quem te ofendeu, perdoa quem foi ingrato, perdoa quem te rejeitou, perdoa, porque Deus vai fazer algo tremendo na vida da pessoa que foi perdoada. Assim como Deus fez com Paulo, quando foi perdoado. Ele estava lá matando um discípulo, estava apedrejando, e o discípulo perdoou, e ele foi alcançado pelo Senhor. As pessoas são alcançadas quando você libera perdão para elas. Perdoe. Outro item, que fazer? Adore mais a Deus. Eu gosto muito de um trecho, mas muito de um trecho do Salmo 103, que eu quero ler para você. Esse Salmo 103, ele é tão tremendo que não tem jeito de não ficar apaixonado por ele. Vou ler aqui porque é um salmo tão atual. Diz assim o Salmo 103: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, até o vírus. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E é por isso, olha, hoje tem a águia aí. Olha que lindo. Tem essa águia. Meu filho Leonardo que pintou isso daí para mim há muito tempo atrás. Eu pedi a ele, pinta uma águia, e ele pintou, olha que linda. E aqui mostra que nós devemos adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, bendiz ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha que tremendo você adorar o Senhor, bendizer o seu nome, declarar palavras de amor ao Senhor. Isso é adoração. Declarar palavras de amor, falar ao Senhor que você o ama. Não é só cantar, não é só louvar também, mas você pode adorar o Senhor com palavras e com maneiras de ser. O que fazer? Leia mais a Bíblia. Queridos, Bíblia, olha, é coisa maravilhosa. Como eu amo a palavra do Senhor. O salmista diz isso. Como eu amo a palavra do Senhor. Essa palavra aqui é tão verdadeira, é tão atual, ela é tão maravilhosa, ela entra, ela faz morada. E a Bíblia diz lá que existem pessoas que têm a casa, que são na rocha, porque ouve a palavra de Deus e pratica. E tem aqueles que têm a casa formada na areia, ouve a palavra de Deus, mas não pratica.
Então, eu quero que você pense em ler a Bíblia, mas pratique a Bíblia. Olhe o que está escrito e pratique. Vê o que tem ali e pratique. Pratique bastante, porque ali Deus vai te mostrar coisas grandes e ocultas que não sabe. E quando Deus te mostrar as coisas grandes e ocultas, você vai ter revelações profundas daquilo que Deus tem para a sua vida. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Você não vai ser mais uma pessoa qualquer. Você vai luz do mundo, sal da terra, você faz a diferença, você tem a vitória do Senhor, porque Deus vai te mostrar as coisas grandes e profundas que Ele tem para a sua vida. Amém? Então leia a Bíblia. Outra coisa, profetize palavras de vida. O que a Bíblia diz? Que a nossa boca tem palavras de vida e palavras de morte. Então nós temos que profetizar palavras de vida. Nós teremos vida, nós somos abençoados, nós somos protegidos do Senhor. Nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido, praga nenhuma chega à minha casa. Eu declaro a bênção na minha vida, na vida da família, na vida da igreja, na vida da cidade, na nação. Eu declaro com a minha boca, e isso daí eu profetizo vida e não morte. Também, se você pensar, tem pessoas às vezes que estão doentes, eu já ouvi testemunho assim, pessoas declarando o Salmo 118, versículo 17, quando a pessoa está mal, fala: não morrerei, antes viverei e anunciarei as obras do Senhor. Não morrerei, antes viverei e anunciarei as obras do Senhor. Ó, amados, nós já oramos isso para muita gente. Nós oramos para o pastor Minúcio. O pastor Minúcio não morrerá, antes viverá e anunciará as obras do Senhor. Ele está anunciando as obras do Senhor, aleluia, glória a Deus. E nós temos que profetizar essa palavra. Por isso que eu falei no começo para você, falar: coroa, vive. Fala para os nossos anciãos, os nossos velhinhos: coroa, vive, viva. E aí você vai ver que você vai estar trazendo da tua boca vida para as pessoas que precisam. Isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa que você vai fazer, muito importante: atos proféticos. O que são atos proféticos? Então você pode pegar, vamos imaginar que você está com um problema de saúde. Você pode pegar algum exame teu, tal, colocar numa caixinha. Você está com um problema familiar, você vai lá, pega uma foto da tua família. Ou você tem um filho que está precisando muito, pega uma foto desse filho e coloca ali. Ou alguém que você conhece que precisa de intercessão contínua. O local do teu trabalho precisa de ter mudanças, precisa de Deus operar ali com poder. Pega uma foto do trabalho ou o nome do local onde você trabalha e vai pondo numa caixinha. E ali você vai fazer atos proféticos. Põe a bandeira do Brasil, pega a bandeira. Se você tiver uma foto do nosso presidente, põe ali. Se não tiver, escreve o nome dele num papelzinho, põe ali. Você pode orar pela África, põe ali África, Moçambique. Orar por Peru, outro local que nós temos igreja. Pode pôr a bandeirinha ou colocar o nome. Você pode orar pela Iamir, coloca as igrejas da Iamir, coloca ali e comece a profetizar ali. Ore um por um, ora um por um e declare: em nome de Jesus eu abençoo, e Deus vai te trazendo outras coisas para você fazer esses atos proféticos. E esses atos proféticos são tão importantes porque eles marcam a história da tua vida, e Deus ouve de uma maneira especial, porque você está fazendo um ato profético. Lembra de Raabe, quando colocou o paninho vermelho lá? Essa casa aqui vai ser protegida. Os hebreus chegaram, viram o paninho vermelho,
ninguém da casa dela morreu. Um ato profético. Ela pôs ali um paninho vermelho. Deus vai te mostrar o que fazer, e você pode fazer isso daí tremendamente. Outra coisa que você pode fazer: use as armas de batalha. Queridos, Deus nos deu armas poderosas para destruir as fortalezas do inimigo. E Deus não vacila. Ele fala assim, ó: submeta a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós não ignoramos os desígnios do inimigo, sabemos que ele ataca, então nós temos armas. E se você não tiver essas armas, não estudar dentro da palavra, não usar essas armas, você é um desprotegido. Você é uma pessoa que está na igreja, está passando por problema na família, mas não usa a arma que Deus deu. Então eu quero que você aprenda as armas. As tuas armas são poderosas em Deus para fazer grandes batalhas serem vitoriosas em nome de Jesus. Amém? Então, rapidinho, o nome de Jesus é poderoso. Tudo que você fizer em nome de Jesus. A palavra é poderosa. Fale a palavra, fale alto, mostre, fala com a tua boca. A palavra tem poder e você fala e acontece. Outra coisa, anjos do Senhor. Os anjos do Senhor ministram ao nosso favor. Você pode pedir aos anjos do Senhor que eles estão perto de você o tempo todo. Eles te acompanham. Eles estão ao nosso redor. Então, fale com o Senhor para que esses anjos venham ministrar ao teu favor. É uma arma poderosa. É uma arma de batalha para as nossas vidas. Louvor e adoração, eu já falei, é uma arma poderosa. Você começa a louvar, começa a adorar, é uma arma de guerra. Você pensa, pô, mas é uma arma de guerra? É uma arma de guerra. Você está louvando, adorando e o inimigo cai. Coloque louvor na tua casa, coloque louvor. Coloque ali para você ver que o ambiente vai sendo limpo. O inimigo não tem vez de ficar chegando lá porque ele tem o louvor. Coloque, cante com a tua boca, entra no teu carro, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Vai andar, caminhar, louve ao Senhor de todo o teu coração. E você tem esse louvor na boca, vai fazendo isso. Você pode até dançar na tua casa, ou até aqui na igreja tem o pessoal da equipe de dança, mas dança na tua casa. Vai lá, dança aí em qualquer lugar que você quiser, pode dançar aqui na igreja também, mas louve a Deus com palmas, com cânticos, com hinos, com músicas, com dança, com adufes, com tudo. Glória a Deus. Outra arma de batalha, oração e jejum. Jejum, amados, faça jejum e oração. O jejum vai nos mostrar aquilo que nós precisamos. Como que nós ficamos abertos para o Senhor? Porque aí nós pegamos a nossa carne, deixamos ela bem quietinha, e o jejum vem para nos dar mais intimidade com Deus, ouvirmos melhor o Senhor. Nós vamos amortecer a nossa carne e vamos jejuar, e o Senhor vai falar muito mais conosco e vai nos direcionar muito mais. Outra coisa, eu já falei, os atos proféticos, arma de aqueles que eu falei lá para você fazer. Outra arma, decreto em nome de Jesus. Faz decreto, amado. Você tem alguma coisa errada perto da sua casa que você sabe que não deve estar ali, alguma idolatria, alguma feitiçaria, decreta em nome de Jesus, vai fechar isso aqui, em nome de Jesus, e ali vai ser abençoado, e ali vai ser algo tremendo de Deus. Decreta sobre o teu país, terra do avivamento, faz decreto em nome de Jesus, terra da bênção, terra saudável, abençoada, celeiro de missionários do mundo. Faça decretos, decreta
com a tua boca, faça decretos. Faça também unção com óleo. Nós recebemos, aqui ó, esse vidrinho nós recebemos alguns dias atrás, um tempo atrás, aqui na igreja. Nós consagramos esse óleo, colocamos ele, é uma arma de guerra, queridos. Esse óleo aqui é o óleo da unção. O que você faz? Você pode ungir você, em nome de Jesus, declarar: eu sou de Cristo, nenhum mal vem sobre mim, praga nenhuma chega sobre a minha vida, eu declaro que sou filha do Deus Altíssimo, que estou coberta pelo sangue de Jesus, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é a minha luz, a quem terei medo? Queridos, você unge você unge os seus filhos, você unge a sua casa, você pode ungir e declarar que o Senhor está ali, como aconteceu com aqueles primogênitos que teve lá no Egito aquela vez, quando Moisés veio e Deus ordenou que passasse nos umbrais. O sangue do Cordeiro representa uma unção do Espírito Santo, representa a bênção do Senhor, representa a proteção do Senhor. Unge doentes, pessoas que não estão bem, ore e abençoe essas pessoas em nome de Jesus, amém? Então, com isso, olha bem, agora eu falei várias coisas para você do que fazer, e agora eu vou falar uma última, e essa última eu quero que você preste muita atenção, porque ela está no trecho de João. Eu quero falar sobre uma última maneira de você fazer. João, Mateus, Marcos, Lucas e João 6. Se você tem a tua Bíblia aí, e você puder pegar a tua Bíblia, João 6 diz assim, a partir do versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Agora, olha bem, no 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. No 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E a última parte aqui diz, no 55, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E a última parte do versículo 58 diz assim: quem comer esse pão viverá eternamente. Quero enfatizar: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E eu quero te ensinar um princípio muito importante. Esse princípio, ele é importante porque Deus falou comigo há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, que a ceia do Senhor é muito importante. E eu quero mostrar para você que o pão e o suco de uva são tão importantes na nossa vida, porque diz assim, que você viu aqui, quem se alimenta de mim, por mim viverá. Então, amados, eu posso, em nome de Jesus, na minha casa, eu posso abençoar um pão, declarar
que o sangue de Jesus tem poder e o pão representa o corpo, consagrar, orar, pedir a bênção do Senhor, declarar que o Senhor está ali, um momento especial meu de comunhão com Deus. Eu consagro esse pão e eu declaro que é um momento especial meu com o Senhor, para que eu possa tomar a ceia do Senhor. E eu vou então pegar este pão que está ali e vou comer. E vou declarar que que o pão, que é isso em memória do Senhor. Eu falo de 1 Coríntios, que está escrito, assim como nós vemos, que o Senhor mostra, que eu quero mostrar 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graças o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ele diz: fazei isso em memória de mim. Fazei isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então eu posso pegar e tomar esse cálice e eu posso declarar que eu estou em comunhão com o meu Jesus e declarar vida na minha vida. Vida na minha vida. E é uma maneira de eu me proteger, é uma maneira de eu estar buscando mais o coração do Senhor, é uma maneira de eu estar nesse tempo da graça do Senhor, é um tempo profético. Muitos teólogos podem até assustar de ver esta situação, mas eu já fiz várias vezes isso, eu aprendi há mais de 10 anos atrás, e esta é uma maneira que eu voltei a ver esses dias, um profeta mostrando e falando e explicando, e eu não tenho problema nenhum na minha vida de eu fazer isso na minha casa periodicamente. Eu acho que é uma bênção, uma proteção para a minha vida. E eu quero te desafiar a falar com Deus, a ver se você tem no coração essa vontade. Porque em seguida em Coríntios fala para examinar a gente. E aí é que eu quero ministrar com você um exame na tua vida. Tudo isso que nós falamos, tudo isso que você viu, examine totalmente a sua vida. Vê aquilo que está acontecendo. Repense a sua vida. Faça a diferença. Vê o que Deus tem para você. Vê o que Deus quer para você. Faça de uma forma especial que Deus vai atrair você cada vez mais para Ele, e você vai atrair o Espírito Santo cada vez mais para você. E aí, se você ver nesse exame, que está escrito em 1 Coríntios 12, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, amados, eu quero dizer para você que não tenha medo. Você está debaixo da proteção do Senhor. É só a gente pensar assim: eu vou repensar minha vida, eu vou voltar meu coração totalmente para o Senhor, eu vou examinar, ver onde estão os meus pecados, pecados ocultos, pecados que talvez entristeça o Senhor de uma maneira que não é agradável, que Deus não está gostando daquilo que eu estou fazendo. Eu vou me arrepender. Arrepender é deixar de pecar. Eu não vou pecar mais. Aquilo que eu fazia, que eu sei que é errado, está lá na lei, 10 mandamentos, estão bem claros, e tem muito mais. Aquilo que é errado, eu não vou deixar de fazer. Eu vou buscar um Deus verdadeiro. Sabe por quê? Jesus está voltando. E a volta dele
deve ser muito breve. Todos os profetas comentam que Jesus está voltando. Então, viver eternamente com Deus lá na glória, nos céus, ou viver eternamente no inferno, é uma escolha individual. É uma escolha que vem lá de dentro. Você decide, porque esse livre-arbítrio Deus deu para você. Então, se você quer Jesus como Senhor e Salvador e quer ter a esperança de um dia morar numa cidade celestial, a Nova Jerusalém, um local de graça e glória, um local onde você viverá com Deus, você viverá com anjos, você viverá com o povo de Deus, ali onde não tem dor, não tem mais nada de doença, onde a morte não existirá mais. Você escolhe, você decide. E eu quero, nesse momento, fazer uma oração. Primeiramente para você que quer decidir por Jesus. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos onde você está e fala: eu quero Jesus no meu coração. Faça esse ato profético perante o Senhor. Fala assim: eu quero Jesus no meu coração. E se você quer realmente, então faça essa oração, porque você crê no coração, agora você fala com a sua boca. Onde você estiver, você fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, o corpo, a alma e o espírito. Eu confesso com os meus lábios que Jesus é o Senhor da minha vida, é o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, me mostra os meus pecados, me traga um arrependimento sincero. Em nome de Jesus, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida e eu quero, Senhor, fazer parte da tua família, dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Agora você, querido, que já tem Jesus, que já confessou, que já se batizou, que está com o Senhor, eu quero agora que você feche os teus olhos também. E agora eu quero orar por você, porque eu quero que você repense a sua vida. Eu quero que você repense em tudo aquilo que nós falamos. Tem muitas coisas que nós podemos fazer. Não há mais tempo de ficar parado. Não há mais tempo de ficar protelando. O tempo é hoje. Tudo tem seu tempo. A Bíblia, ela diz em Eclesiastes 3, tem tempo para todo propósito de Deus debaixo da terra. Tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Nós estamos no tempo de deixar de abraçar. Agora, queridos, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de arrependimento. Repense a sua vida. Obedeça os mandamentos do Senhor de todo o seu coração. Faça um propósito na sua vida. Fala: eu quero servir ao Senhor. Eu quero fazer parte deste povo, que é o povo mais feliz da terra. Embora passe por crises e tribulações como José, mas chega o momento que Deus coloca a vitória nas tuas mãos, coloca nas tuas mãos grandes coisas, porque Ele quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer próspero, feliz, saudável, abençoado, ter longa vida, ter família querida por perto, ter os filhos perto, ver os netos, os bisnetos. Deus quer te dar uma vida abundante. É isso que Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Fecha os teus olhos e eu vou orar por você. Deus é soberano sobre tudo. Ele faz tudo perfeito. Pai, amado Pai querido, quero te louvar e te agradecer, Deus, pela vida de cada irmão, de cada pessoa que está aqui ouvindo. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça e misericórdia venha. Que o Senhor abençoe cada um, que sinta a tua presença, que sinta, Deus, o teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, o teu Espírito manifeste em cada um. Senhor, que essa palavra seja rema, que nós possamos, Senhor, ver mudanças nas nossas vidas,
que possamos repensar os pontos falhos da nossa vida e voltarmos de todo o nosso coração para os pontos que precisamos melhorar. Senhor, renova o nosso coração, coloca nos nossos lábios palavras de vida, palavras proféticas, Senhor, atos proféticos. Ajuda-nos, Senhor, a abençoar as pessoas, abençoar as vidas, as nações, abençoar a nossa nação, abençoar, Deus, a nossa cidade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luzeiros nesse mundo de trevas. Ajuda-nos, Senhor, a ganharmos vidas, multidões de vidas, Senhor, e que essas vidas sejam salvas pelo Senhor. Senhor, eu profetizo sobre cada vida agora um momento especial na presença do Senhor, louvor, adoração, oração, palavra, Bíblia, tudo, Senhor, que nós pudermos cada vez mais buscarmos para chegar mais e mais perto do Senhor, porque a Tua presença, Senhor, é imprescindível. Sem a Tua presença, Espírito Santo, nós não iremos a lugar nenhum. A Tua presença faz toda a diferença. Eu abençoo, Deus, cada vida agora, cada família, onde está ouvindo, cada pessoa que ouvirá, Senhor, em qualquer lugar que for, Deus, esta palavra falada, que o Senhor abençoe essa vida em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento, e eu declaro a vitória do Senhor sobre nós. Te abençoo, abençoo essa semana, abençoo, Deus, todos, em nome de Jesus, e que a graça, o amor, a paz, a misericórdia do Senhor seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Amados, não esqueça, Deus te ama muito. Deus está te chamando. E Ele te ama muito. Deus te abençoe, Deus te guarde, que tenha uma semana cheia de vitória. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amo vocês, povo de Deus, povo maravilhoso. Um abraço. Coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Sendo Deus, sempre Deus, continua sendo Deus. Deus é Deus. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim.